Chegou o último episódio desse panorama incrível do apóstolo Paulo. Eu, Daniel Tenuta, também chamado de Bispo Dani, fiz com muito carinho para te ajudar nos teus estudos. Espero que tenha te ajudado demais. E agora nós vamos para a quarta viagem missionária do apóstolo Paulo. Que legado maravilhoso, que história incrível, que fera, muito impactante, muito inspirador e que todos nós sejamos grandes evangelistas, homens, mulheres de Deus, como o apóstolo Paulo foi. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, deixe o teu gostei aí, é muito importante pra gente, e faça o teu comentário no vídeo. Você entendeu a aula? Tem alguma dúvida? Estamos à disposição, tá bom? Boa aula! E aí em Jerusalém, realmente o negócio foi complicado, porque Paulo se tornou um homem muito famoso. E lembre-se que em Jerusalém tinham visitas de pessoas do mundo todo. Então os judeus das regiões que ele pregou vinham ali para falar de Paulo, falar do que ele estava fazendo. Então Paulo sabia, de alguma forma já havia uma movimentação para pegá-lo. Então quando ele chega, a primeira coisa que ele faz é: vou entrar com um voto para chegar em paz, consagrado no templo, para poder ter acesso ao templo, porque também as pessoas tinham muita raiva de Paulo, não apenas pela pregação do evangelho, mas porque ele é um judeu que se misturou com os não-judeus. Então para eles, Paulo não é mais judeu, Paulo não, é um não-judeu, como é que ele pode entrar aqui no templo, sendo que ele praticamente vive como não-judeu? Era um pré-julgamento. Só que não dá certo, alguém o reconhece, da Ásia, fala bem claro, judeus da Ásia, reconhece, começa um tumulto, e ele começa a apanhar, e aquela loucura, e um pegando, e aí vem a tropa romana, porque os romanos já estavam acostumados a ter tumulto em Jerusalém, tinha muito tumulto em Jerusalém, e daí ele é preso pelo centurião, e o centurião provavelmente iria puni-lo, e aí ele revela para o centurião: eu sou cidadão romano, e o centurião ficou chocado. Eu sou cidadão romano e eu comprei, e ele falou: eu não, eu recebi por herança do meu pai lá em Tarso. E aí o centurião fica morrendo de medo, porque independente do povo, ali estava um cidadão romano, e ele sabia que a lei era muito favorável a Paulo, então prende uma noite, no dia seguinte liberta, e aí Paulo vai diante do sinédrio. Ou seja, qual que é a estratégia do centurião? Deixa isso aí com os judeus que se resolvam. Aí manda para o sinédrio, que era a alta cúpula, e ele se defende diante do sinédrio. Ele causa aquela confusão no sinédrio entre fariseus e saduceus para ganhar um tempo. À noite ele tem uma visão em que o Senhor fala: tenha coragem, porque você vai a Roma, você não vai morrer aqui na mão desses caras. Ele descobre um complô judeu para matá-lo no dia seguinte, olha isso, através do seu sobrinho. Paulo tinha um sobrinho que morava em Jerusalém. Esse sobrinho avisa o centurião, que avisa o comandante, e aí eles tomam uma decisão para Paulo, que era um cidadão romano e deveria ser protegido, não morrer na mão dos judeus. Eles mandam ser julgado na Cesareia. E aí vamos resolver, manda o cara para longe. Aí mandou o cara para Cesareia, onde estava o governador da região. E aí nós entramos na quarta viagem missionária. Então ele vai para Cesareia, estão vendo aí Cesareia Marítima, inclusive até hoje tem assim a região onde ficava a prisão, o palácio e tudo mais. Em Cesareia ele vai ficar alguns anos. No capítulo 24 ele faz a sua defesa diante de Félix, porque os judeus vão lá 5 dias depois acusá-lo e tudo mais. Félix não vê sentido nenhum, nenhum crime, ele acha aquilo maluco, porque para os romanos os judeus eram malucos, os judeus eram fanáticos. Então essa é a discussão de vocês, eles sempre tratavam dessa forma. Daí Félix e Drusila ouvem Paulo, mas decidem deixar Paulo ficar preso 2 anos ali, esperando que Paulo pagasse alguma coisa para ele. Só que no money in the pocket, entendeu? Sem dinheiro. Então ficou lá os 2 anos. Daí mudou o governador, passou para um outro cara chamado Festo. E aí, quando ele vai tratar com Festo, Festo está determinado a devolver Paulo para os judeus. Ele fala: não quero resolver isso aí, para agradar os judeus, porque ele queria ter o favor dos judeus. Novo governador, quer ser amiguinho dos judeus, vou entregar o que os judeus querem, para ser crucificado como foi Jesus.
Aí o que Paulo faz? A última cartada: eu apelo para César. Vamos colocar da seguinte forma: já que eu não sou julgado com justiça por você, governador, então eu quero ser julgado pelo imperador, porque faz parte do meu direito romano. E aí Festo resolve os dois problemas. Festo fica feliz da vida, né? Porque se livra de Paulo e se livra dos judeus, né? Eu sinto muito, judeus, eu não pude ajudar vocês porque ele apelou para César. Então é César que vai tratar do assunto agora. Mas mesmo assim ele fica ainda um tempo ali. O rei Agripa visita, junto com Berenice, Festo, e fala: eu quero ouvir esse cara, porque esse cara está ficando muito famoso, né? Quem é esse cara que apelou para César? Quem é esse maluco? E Paulo ministra no capítulo 26 de uma forma lindíssima, como o capítulo 22, uma defesa muito parecida, né? Como ele fez diante do povo. E o rei Agripa falou: quase que você me converte, hein? Por pouquinho você não me converte. Porque lembre-se, Agripa era da família de Herodes, eles tinham conhecimento judaico, eles conheciam a lei e os profetas. Eles não eram santos, tá? Mas eles conheciam. Então aquilo tocou muito no coração dele, porque falou: esse homem está falando o que faz absoluto sentido. Ele sai de Cesareia, para em Sidom, tudo por barco, vai para Mirra, Quinido e chega em Creta. E Creta é o problema. Paulo tem a revelação de que era melhor eles aguardarem em Creta, porque viria uma tempestade. O capitão do barco: imagina, olha, centurião, não tem nada a ver, está viajando. Isso que tinham 266 prisioneiros no barco, fora a comida e tudo mais. Não, imagina, a gente tem que chegar logo, vai vir o inverno, não podemos perder tempo. Não obedeceram ao apóstolo Paulo. O que vai acontecer no meio do caminho? Uma super tempestade, Euroquilão, vento nordeste, naufrágio, a gente sabe a história, o barco todo é destruído. Paulo se coloca como líder ali, orienta cada um, partir o pão, todo mundo se organizar, evita que os soldados romanos matem os prisioneiros e fala: cada um que se salve. E o resultado, conforme a palavra de Deus, é que todos se salvaram e eles chegaram à ilha de Malta. Em Malta, ele é recebido pelos bárbaros, acaba sendo mordido por uma víbora quando estava fazendo uma fogueira. Os bárbaros ficam chocados: o cara foi poupado do mar, mas chegou aqui e morreu, esse cara deve ser um assassino. E realmente Paulo foi um assassino, só que estava perdoado, lavado no sangue do Cordeiro e era uma nova criatura. Chacoalhou, ficou curado e ainda orou pelo pai de Públio, que era um homem famoso, que estava doente e foi curado. Ou seja, eu não morri de doença nenhuma e ainda estou orando e pessoas são curadas. Todos ficam impressionados, o testemunho dele ali. A viagem continua nesses versículos, passando em Siracusa, Régio, Pozzuoli, Três Vendas, até chegar em Roma. Quando ele chega em Roma, ele vai falar com os judeus. Ele vai evangelizar judeus. Guardem isso. O público não é o cristão. O primeiro público que ele vai ministrar e evangelizar são os judeus. Então ele diz que isso é o resumo de tudo que ele enfrentou na quarta viagem. 3 dias depois ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos, e eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Então ele prega aos judeus, ele vai falar de Jesus com o seu testemunho. Então ele se apresenta dizendo: eu estou aqui em uma prisão domiciliar, mas é injusto. É injusto. Porém, o que é mais importante de eu estar aqui é levar a palavra da verdade. Ele prega, tem judeus que aceitam, tem judeus que rejeitam, não tem problema, ele até usa uma palavra de Isaías, para mim não tem nada novo, eu sei que tem gente que vai rejeitar pela dureza de coração. E ele termina o livro de Atos, né? Lucas termina o livro de Atos, falando que ele ficou ali no seu domicílio durante 2 anos pregando o evangelho para todos que chegavam. Então eu estava preso em domicílio, não podia ficar passeando, né? Estava aguardando o seu julgamento, mas ali ele pregou, e no ano 66, 67, por direção e execução de Nero, ele é morto. Em Roma, nesse tempo que ele ficou, ele escreve algumas cartas. Carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a Tito, a Filemon
e as 2 cartas a Timóteo. Vale lembrar também que ele tem duas escritas muito importantes em 2 Coríntios 11 e 12, que vale a pena vocês estudarem depois, em que ele narra o sofrimento dele pelo Evangelho, várias vezes açoitado, várias vezes quarentena -1, que era um tipo de açoite público, preso, sofrendo nudez, fome, entre ladrões, entre patrícios. Ele narra de mais de um naufrágio que ele viveu. Então ele fala de várias situações, fugiu por um cesto, descendo que nem um elevador ali em Damasco. Enfim, mostra como ele tanto sofreu pelo Evangelho, e ele termina no versículo 28 falando assim: mas o que mais me preocupa são as igrejas. O meu maior sofrimento é a igreja, é saber que essas igrejas estão funcionando adequadamente e que não serão roubadas pelas doutrinas e pelas misturas culturais. O capítulo 12 ele narra o arrebatamento que ele teve, não se sabe precisamente se foi no começo da primeira viagem missionária ou em Antioquia, mas que ele dá o espinho na carne para que ele não ficasse altivo com aquilo que ele recebeu pela graça, pela visão impressionante que ele teve celestial. E eu termino nos versículos mais bonitos da história dele. A última carta que ele escreveu foi a Timóteo, e ele conclui assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E esse é o legado do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E é isso aí, galera. Terminou o panorama de Paulo. Foi muito bom estar com vocês, com muito carinho. Nós produzimos este conteúdo. Tem muita coisa importante para você estudar, para você entender nesse desenvolvimento de Paulo. Estude cada carta, aproveite este grande momento. É muito importante, um grande inspirador, um grande legado, um homem de muita fé, que falou muito sobre amor, sobre graça, sobre transformação através de Jesus Cristo. Demais. Curta o vídeo, põe aqui já o gostei, faça o teu comentário. E aí, você foi abençoado por esse panorama? Foi legal? Deixa o teu comentário, é muito importante pra gente. Tá bom? Se não é inscrito no canal, se inscreva também. E fique ligado, em breve nós teremos mais novidades e mais estudos. Até a próxima.